Vamos ouvir mais uma vez, irmãos, a voz do Senhor que nos fala por meio de sua sagrada palavra. Para isso, então, nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 15, e então nos concentraremos no final deste capítulo, dos versos 18 ao 27. João, capítulo 15, do verso 18 ao verso 27, eis então a porção da palavra do Senhor que nos alimentará nessas horas da noite. Portanto, essa é a palavra do Rei dos Reis, poderosa para salvar, poderosa para julgar. Portanto, ouçamos com atenção o que o Senhor, que fez os céus e a terra, assim nos diz, por intermédio de sua santa palavra. João capítulo 15, do verso 18 ao verso 27, diz assim o Senhor: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus da aliança, eis o teu povo, mais uma vez, diante do Senhor, a fim de receber de tua palavra o alimento e a instrução. Nós suplicamos que o Senhor não nos despeça sem estas coisas. Nós sabemos que os nossos ouvidos podem ouvir, mas que, a menos que o teu Espírito abra o nosso entendimento e faça com que a tua palavra, de fato, enraize em nossos corações, o simples ouvir não é sinônimo de que temos, de fato, tirado proveito de tua santa palavra. Por isso, não nos deixa à mercê de nós mesmos, ó Deus. Nessa noite, lembra-te do teu Filho, sendo ele, então, o mediador perfeito, que nos resgatou da morte para a vida. Que o Senhor, então, ao olhar para nós, possa nos socorrer em tempo oportuno. Nessa noite, Senhor, que a tua palavra possa, de fato, alcançar as camadas mais profundas do nosso coração. E que, de um modo que apenas o Senhor e o teu poder podem realizar, que nós nos dobremos ainda mais ante a tua presença e que os nossos corações amem ainda mais aquele que na cruz do Calvário remiu a nossa vida. É o que nós pedimos nessa noite, ó Deus, humildemente, orando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós passamos para o final do capítulo 15, e agora em mais esta sessão, o Senhor continua a falar aos seus discípulos, encaminhando as suas últimas instruções, pelo menos vistas aqui no capítulo 15, a fim de que as ideias sejam conectadas em nossa própria memória. Você lembra que na primeira porção do capítulo, o Senhor fala da relação fundamental e indispensável entre ele, que é a verdadeira videira, e o seu povo, ou seja, aqueles que figuram como ramos que devem estar vinculados a esta videira. E não apenas isso, mas como a própria Trindade é aquela que edifica o próprio povo de Deus.
O pai como sendo agricultor e que cuida então da própria vinha ou da videira verdadeira, fazendo com que por meio inclusive das suas podas os ramos frutifiquem ainda mais. Depois então o Senhor Jesus Cristo passa a falar numa outra porção daquilo que deve caracterizar a relação não só entre os ramos e esta videira verdadeira, mas em particular entre os ramos e os próprios ramos, ou seja, o próprio amor estabelecido pelo Senhor Deus como um mandamento que deve então caracterizar a maneira como o povo do Senhor se relaciona e como o mundo enxerga o relacionamento entre as pessoas que dizem professar esta fé e seguir a este Cristo. O que nós temos agora, meus irmãos, no desfecho do capítulo 15, é o próprio Senhor nos mostrando a relação completamente antagônica entre ele e o seu povo e aqueles que não são seu povo, nos fazendo então descrer de qualquer tipo de noção neutra entre aqueles que não professam a fé verdadeira e o Senhor, ou diante do próprio povo de Deus. Cristo fala aos seus discípulos de forma tal, demonstrando para eles que, se eles de fato têm pertencido ao Senhor, o que eles devem esperar não é um mundo de facilidades, ou mais especificamente, um mundo que os aceita a partir da confissão que eles fazem. Eles devem esperar profunda hostilidade. E mais ainda, o Senhor, por suas palavras, mostra aos seus discípulos que, ainda que essa hostilidade não se coloque ou não transpareça de modo ostensivo, na maioria das vezes, isso não significa dizer que a hostilidade ou o antagonismo não existam. Pelo contrário, o Senhor nos mostra, então, a raiz dessa oposição, que remontando lá o próprio início de todas as coisas, reflete a própria separação que o Senhor fez entre o seu povo e a descendência da serpente. Uma situação irremediável e irreconciliável que deve aqui ser parte daquilo que seus discípulos ouvem e compreendem acerca do que Cristo tem a ensiná-los. De tal forma, meus irmãos, que nessa noite o que nós aprendemos nessa última porção do capítulo 15 é que aqueles que pertencem a Cristo e porque eles pertencem a Cristo devem esperar oposição do mundo enquanto perseveram no testemunho sustentado pelo Santo Espírito de Deus. Basicamente, essa é a relação que o Senhor aponta aqui no final de suas palavras, no capítulo 15. Porque eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o que os discípulos devem esperar é não outra coisa que não oposição do próprio mundo, que é inimigo de Deus, enquanto eles perseveram no testemunho acerca das coisas do Senhor, sustentados pelo próprio Espírito. Essas são as palavras graves, meus irmãos, e pesadas do próprio Senhor Jesus. Elas não são palavras doces, mas são, de alguma forma, incômodas, certamente para muitas pessoas. Afinal, nós temos da boca, dos lábios daquele que é tido como sendo o próprio amor, o ódio e a oposição sendo colocados aqui como um dado real que deve, inclusive, ser alvo da atenção dos discípulos em virtude de sua própria fé professada. Note que Cristo diz, então, dos versos 18 ao verso 21, que o mundo inevitavelmente odiará aqueles que pertencem a Cristo. Essa é uma condição certa e inevitável. Depois Cristo avança e dos versos 22 ao verso 25, ele nos mostra que o mundo será julgado exatamente por rejeitar a Cristo. E por fim, então, dos versos 26 e 27, o que nós vemos é que o próprio Espírito testemunhará de Cristo através da igreja, através do povo do Senhor. Note, então, que Cristo parte exatamente da oposição, da completa postura antagônica entre o mundo e os que pertencem ao Senhor. Mas de que forma, de onde ele parte, para onde ou no que ele então afirma isso? O verso 18 nos mostra. Note, o ódio contra os discípulos, segundo o próprio Cristo, começa com o ódio contra Cristo. Essas são as palavras do Redentor que nos dizem assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. É interessante, irmãos, percebermos que o próprio Cristo mostra a gênese, então, de toda a oposição entre o mundo e aqueles que têm sido alcançados pela graça salvadora.
não é simplesmente um ódio contra essas pessoas, mas, no fim das contas, o ponto de partida, ou a raiz do problema, trata-se de uma indisposição contra o próprio Cristo. Você sabia disso, é óbvio. Mas veja, é interessante que as palavras do Senhor, meus irmãos, nos mostram um detalhe que não pode ser despercebido do nosso olhar. O ponto não é que Cristo diz: o mundo odeia pessoas religiosas. O texto não diz, por meio dos lábios de Cristo, que o mundo odeia aqueles que praticam alguma religião. Cristo é claro, incisivo e enfático. O ponto é: o mundo odeia a Cristo. O mundo odeia todo aquele que se afeiçoa e então professa a única fé verdadeira no único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, essas são as palavras de Cristo, irmãos, apontando para a realidade concreta da oposição entre o mundo e o povo de Deus, começando exatamente porque o mundo odeia o próprio Deus, o mundo odeia o próprio Senhor. Note que isso nos faz, irmãos, então retroceder a uma condição também que não deve ser despercebida ou esquecida. Cristo nos mostra, por dedução, que toda essa oposição se estabelece então desde a própria concepção do homem caído. Em outras palavras, o homem natural é inimigo do Senhor e tudo aquilo que se relaciona a Ele. Nós vemos, irmãos, que Cristo aqui nos mostra que não há nenhum problema com o aspecto religioso do ser humano por parte da avaliação do mundo. O problema é quando essa religião professa exatamente uma confissão que tem a ver com a pressuposição de que há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que fala por meio de sua palavra que é absoluta, inerrante e infalível e que requer de nós, então, submissão absoluta às suas diretrizes. Essa religião, esse Deus, essa prática de piedade são profundamente ofensivas ao homem caído. Ele quer ter liberdade para servir aos seus próprios deuses, ele quer ter a sua liberdade para seguir os seus próprios códigos religiosos, ele quer ter a sua liberdade assegurada para viver exatamente da forma como ele deseja. Então, é inadmissível qualquer tipo de discurso religioso que cerceie a liberdade que o mundo alega possuir. Em outras palavras, é porque o cristianismo é exclusivo que se trata, então, do mundo voltar às suas armas e destilar o seu ódio para com a fé cristã. Cristo aponta, então, exatamente que é por causa disso, ou é justamente porque os discípulos pertencem a Cristo, ou seja, carregam o nome dele, vivem e propagam e testemunham a sua própria verdade, e o caráter refletido em suas próprias criaturas alcançadas. É por isso, então, que os discípulos tornam-se alvos imediatos da rejeição e do ódio mundano. Agora, por outro lado, se Cristo nos faz abrir os olhos para a realidade das coisas, nós temos algo profundamente consolador. Porque ao associar, então, a inimizade do mundo em relação ao seu povo a ele mesmo, Cristo nos mostra, meus irmãos, que o sofrimento dos cristãos não é sinal de abandono, que o ódio ou a oposição experimentada por parte daqueles que não compactuam com o Evangelho, na verdade, é evidência de identificação com o próprio Cristo. Os discípulos não terão ou não receberão um tratamento diferente do próprio Mestre. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Cristo nos mostra, na sequência de suas palavras, irmãos, que o ódio nasce do fato de que os seus discípulos não pertencem ao mundo, mas pertencem ao Senhor. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui Cristo explica então a causa da própria hostilidade. Se vocês fossem ou pertencessem ao mundo, ele amaria vocês.
Nós temos tido contato com expressões que João utiliza e que são muito características do seu evangelho. A própria ideia de mundo é exatamente uma expressão que remonta a isso. Cristo diz: se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Nós temos ouvido aqui como João entende e aplica essa figura de mundo, ou seja, João não está fazendo referência nas palavras de Cristo por utilizar a expressão mundo ao planeta Terra. A ideia aqui para mundo, irmãos, como nós temos sabido muito bem, aponta para todo o sistema caído em oposição ao próprio Senhor, ou seja, toda a atitude ou disposição de rebeldia contra o próprio Deus. Mundo expressa então essa ordem moral caída, o homem então em seus próprios delitos e pecados, a humanidade organizada em rebeldia ou em rebelião ao seu próprio Criador, à luz do que o próprio Salmo 2 nos diz. Cristo mostra então, irmãos, que o ódio tem razão, ou melhor, tem relação direta com a procedência ou com a natureza daqueles que foram alcançados pela salvação. Eles não são mais homens desta terra, eles pertencem agora ao reino do próprio Senhor, são cidadãos da pátria celestial, não mais escravos do pecado, mas vivos e livres para serem servos do Senhor. É interessante, irmãos, que Cristo, mais uma vez, fazendo eco a toda a doutrina que nós percebemos na Escritura, demonstra a sua soberania em meio a todos esses processos descritos por ele do capítulo 15. Ele diz, veja, dele ou do mundo eu vos escolhi. Dele vos escolhi. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Ora, Cristo aponta exatamente para todo o processo pelo qual o pecador redimido é então resgatado. Note, o discípulo foi escolhido, o discípulo foi separado, o discípulo então é aquele que experimenta a ação soberana e direta do próprio Senhor sobre ele. Ele é arrancado dessa ordem, tal qual nós ouvimos pela manhã, a exemplo do próprio Ló, salvo então por aquele que misericordiosamente o tira do meio da ruína. Assim nós temos o próprio Espírito agindo então em nossos corações. Em outras palavras, nós continuamos vivendo no mundo, mas não como servos ou escravos de toda a ordem caída. Pelo contrário, nós não pertencemos mais espiritualmente a Ele. Como Paulo diz, não somos mais filhos da ira, como também os demais, não andamos segundo o curso desse mundo. Essas palavras, então, se ancoram exatamente naquilo que o próprio Cristo afirma: eu escolhi vocês do meio deste mundo em ruínas. Por isso, então, nós encontramos nas palavras de Cristo a própria ideia de incompatibilidade. O ódio do mundo, ele existe em virtude da oposição ferrenha em relação aos ímpios e à verdade. O ódio do mundo é nada mais nada menos do que uma reação contra a verdade, contra a santidade, contra a exclusividade de Cristo, bem como a exposição do pecado, que agora é uma realidade à luz de todas essas coisas. João, em sua carta, vai dizer, meus irmãos, parafraseando, que os ímpios odeiam a luz porque as trevas, em relação aos seus próprios atos, são expostos pela luz. Exatamente isso, irmãos, que nós temos aqui. Veja, o mundo, então, odeia o povo de Deus, ao invés de amá-lo, ao invés de aceitá-lo, porque nós pertencemos a um Senhor que revela as próprias obras más de um mundo que ama a transgressão. Cristo mostra, irmãos, então, que a perseguição é uma realidade. A grande questão é que nem sempre essa perseguição se dará como nós vemos, por exemplo, acontecendo em alguns lugares desta terra.
que envolve, por exemplo, a própria integridade física, onde a vida de pessoas que professam a fé que professamos se encontra sob risco grave. O que nós temos é Cristo nos mostrando que a perseguição, ou seja, que a oposição do mundo em relação ao povo de Deus, é exatamente algo que expressa a continuidade da indisposição do mundo em relação ao próprio Senhor da glória. Por isso ele diz assim no verso 20: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É interessante, irmãos, que Cristo nunca faz qualquer tipo de propaganda enganosa. É interessante pensar que Cristo sempre prepara os seus discípulos, prepara o seu povo à luz do próprio estado de um mundo caído e da realidade que envolve essas coisas. Note que aqui o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que toda e qualquer expectativa triunfalista da peregrinação e de caminhar com Cristo nessa terra devem ser, então, removidas. O servo não é maior do que o seu Senhor. Qualquer tipo de intenção ou expectativa que, associada ao fato de se identificar de maneira externa com Cristo e a sua igreja, isso redundará nos lucros e nos objetivos alcançados que eu possuo, olhando apenas para o que essa terra pode oferecer, deve ser exatamente removido do radar. Se Cristo foi rejeitado, se o Rei dos Reis foi perseguido, se o próprio Senhor da Glória foi caluniado e odiado, os seus discípulos não devem esperar qualquer outra coisa. Os seus discípulos não devem esperar aprovação universal. Cristo aqui faz com que os seus discípulos relembrem de suas palavras por ocasião do texto em que ele é demonstrado como aquele que, sendo o Senhor, serve aqueles a quem veio salvar, lavando os pés dos seus discípulos. Foi naquela ocasião que Cristo disse: veja, não é o servo maior do que o seu Senhor. Agora, o mesmo conceito é utilizado para apontar aos discípulos a consequência inevitável de viver sustentando a fé verdadeira. O que você encontrará é oposição. A grande questão é exatamente o nível ou a modulação dessa oposição, mas ela existirá. Portanto, meus irmãos, Cristo nos mostra que qualquer noção ou desejo de uma fé professada por nós, de uma conduta realmente cristã, que receba os aplausos e a aprovação da própria sociedade e a aceitação universal, não são expectativas que encontram qualquer fundamentação bíblica em relação a sermos respondidos positivamente. Mas talvez você caminhe assim, talvez você alimente de alguma forma, alguma expectativa de ser pelo menos minimamente reconhecido e louvado pela fé exclusiva que lhe foi dada a professar. Talvez você espere algum elogio, algum reconhecimento. Talvez você espere pelo menos algum mísero exemplo de alguém que chega até você e pergunta o que você faz ou o que explica a sua conduta e a sua maneira de viver e enxergar as coisas, porque essas pessoas também querem experimentar a mesma coisa. Talvez você ainda alimente em seu coração que de alguma forma, mesmo experimentando de modo maciço a rejeição, haverá no mundo caído quem de bom grado realmente aceite e abrace a filosofia de vida do Evangelho. Ledo engano, irmãos, Cristo nos mostra que a condição fundamental é oposição. Deixe-me lembrar daquilo que eu já falei em algumas outras vezes. O cristão não é aceito, o cristão é tolerado. Você não é aceito,
deste lado do hemisfério, no ocidente judaico-cristão, em uma população que professa algum tipo de fé que remonta à cristandade. O fato de que você tenha direito constitucional por expressar a fé que você deseja professar, no caso, a fé verdadeira, não é um sinônimo de aceitação das premissas, dos pressupostos e das implicações diretas da fé verdadeira professada por você. Essas coisas são concessões toleráveis em nome de uma religião maior, o humanismo e as suas manifestações políticas. Em outras palavras, o desejo do ser humano de tentar ser mais claro, mais justo, mais sábio do que o próprio Senhor, no entanto, negando a realidade da existência do próprio Deus, as implicações dessa realidade, funciona como um tiro indigesto no pé deles mesmos. Eles odeiam o Senhor a quem você serve, mas de alguma forma, porque professam a fé na religião chamada democracia, eles então se encontram numa situação onde deve existir a garantia, não apenas política de escolher quem se deseja escolher, mas religiosa de expressar e viver a fé que se deseja viver. Mas ainda assim, o ódio do mundo destilado contra a fé verdadeira e contra aqueles que professam verdadeiramente a fé se encontra na próxima esquina. Note, no início nós falamos, Cristo não está dizendo que o problema do ser humano é com o fato de ser ele religioso ou com as religiões de um modo geral. O problema é exatamente qualquer tipo de relação com aquela fé verdadeira revelada na palavra a partir do que Cristo nos mostra. Portanto, quando cristãos fiéis desejam aplicar de modo fiel, na vida prática debaixo do sol, as diretrizes bíblicas que devem governar todas as áreas da vida humana, o que eles encontram? Oposição. Há uma abertura controlada, porque no fim das contas existe uma oposição odiosa do coração do homem caído contra o Senhor vivo e verdadeiro e o seu povo. Por isso, Cristo nos mostra no verso 21, meus irmãos, que a razão ou a raiz dessa perseguição ou oposição é espiritual. Veja, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Essa é a raiz, então, da perseguição ou da oposição. O problema do mundo, João nos mostra mais uma vez agora pelos lábios de Cristo, não é intelectual, não é político, não é cultural, não é qualquer outra natureza ou de qualquer outra natureza. O problema reside exatamente no aspecto espiritual. O mundo odeia a autoridade divina. O mundo de trevas odeia a luz, a revelação, a verdade encarnada no próprio Cristo. Isso é objeto do profundo ódio do mundo. Por isso a perseguição, meus irmãos, a fé cristã, seja ela explícita ou velada, seja ela total a ponto de consumar vidas, ou seja ela parcial, apenas impedindo de fato que pessoas que professam a fé vivam segundo a fé que professam. Não é um acidente histórico. Não é produto da cultura. Ou um reflexo a partir de um produto cultural. A perseguição, meus irmãos, a oposição é nada mais, nada menos do que a manifestação clara da alienação do homem caído em relação ao Senhor e Criador de todas as coisas. Então, dizem que, como você nasceu no Brasil e a maioria da população se identifica de alguma forma com uma fé que pressupõe Jesus ou questões que têm a ver na Bíblia, você então é um cristão. E porque a maioria neste país professa a fé, você tem mais liberdade de professá-la. Mas se você nascesse num outro lugar,
cuja maioria religiosa fosse de outra matriz, você provavelmente pertenceria a essa outra fatia. Notem, sempre a ideia humanista é exatamente deslocar a fé para que ela seja um subproduto de uma cultura qualquer. O problema é que as Escrituras nos mostram, meus irmãos, a realidade do oposto. A cultura é um produto da religião. Nós estamos no mês de junho. Quem veio primeiro? A Igreja de Roma ou as festas juninas? Quem veio primeiro? O aspecto cultural ou a matriz religiosa que dá vazão e sentido à prática cultural? A cultura é um produto da religião e não a religião um produto cultural. Entendendo isso, irmãos, nós caminharemos com mais consistência, inclusive executando um dos mandatos criacionais que o Senhor Deus estabeleceu por ordem de sua própria criação, o conhecido mandato cultural. Se devemos então fazer todas essas coisas e desenvolvê-las para a glória de Deus, demonstrando então a própria matriz religiosa como sendo um fundamento que explica e dá sentido à realidade e aos nossos atos, nós perdemos a batalha sem ir ao campo de batalha ou antes de chegar lá, quando nós então entendemos que a premissa humanista é correta. E, portanto, para experimentar um pouco menos de oposição, você deve condescender aos argumentos e à perspectiva que vai dizer que a fé que você professa é simplesmente sua. E deve ser vivida num ambiente íntimo ou, no máximo, em um ambiente onde outros que pensam como você pensa e desejam exercer, então, a prática do que você pensa se reúnem. O problema é exatamente esse. Os homens caídos nos vendem um pacote de neutralidade que é, de maneira tola, infantil, comprado e abraçado, subscrito por aqueles que deviam partir da própria revelação, tendo a mente de Cristo, entendendo que não há neutralidade, quando eles mesmos que nos vendem esse pacote nunca assumiram a neutralidade na prática. Você não compreendeu que há ódio e inimizade entre o mundo e o Senhor, ou entre o mundo e o povo de Deus. Você ainda acha que na sua academia, no sentido de produção intelectual, escolas, enfim, você ainda acha que você está pisando num solo neutro, você ainda acha que há um certo armistício, que há de fato um tratado de paz durante aquelas horas que você passa em pesquisa ou na interação com outros pares. Você ainda acha que é pura ciência e puro método científico. Você ainda acha que é. E por isso então andais cegas, apalpando, tentando achar alguma coisa sólida onde você possa colocar os pés. Quando você abdicou da verdade ou da Escritura como aquela que define a realidade, você perdeu qualquer fundamento sólido sobre o qual você pode repousar os pés e entender de modo consistente a realidade à sua volta. Falamos então de questões que têm a ver com a própria teoria do conhecimento, a própria realidade como ela é, partindo de onde? Veja só, do que o próprio Cristo disse. Eles odeiam vocês, porque me odeiam. Eles abdicaram de conhecer a verdade ou de viver debaixo da verdade revelada. Não caminhem na mesma rota. Não há nenhum homem neutro sequer. Não há nenhuma área do conhecimento humano sequer, por mínima que seja, ou especulativa que seja, que se fundamente em neutralidade. Absolutamente não há. E quem garante isso? O próprio Senhor Jesus Cristo em suas palavras. Isso nos ajuda, irmãos, porque muitos tentam viver uma forma de cristianismo que vive de maneira quase que desesperada, atrás das migalhas, tentando parecer sempre aceitável. Assim igrejas se estruturam. Movimentos e movimentos que tentam desenhar a igreja supostamente colocando então toda a sua estrutura em prol daqueles que de alguma forma têm buscado a Cristo.
A igreja precisa ser sensível, segundo essas pessoas, àqueles que estão fora dessas portas, desesperadamente buscando por Cristo. Só tem um problema: não há nenhum sequer, em sua condição natural, buscando desesperadamente por Cristo. A igreja confunde pessoas que buscam alívio emocional com pessoas que têm buscado de fato o evangelho. A igreja tem confundido pessoas que têm buscado algum tipo de assistência material com pessoas que têm buscado de fato a satisfação na palavra. As pessoas, então, na figura da igreja, têm confundido as coisas, achando que há fora dessas portas pessoas ávidas por conhecer e se renderem a Cristo, quando na verdade o que há é uma massa de inimigos e rebeldes contra o Senhor, e que a menos que o próprio Deus não vá ao encontro delas e as traga da morte para a vida e conceda-lhes fé para crer, continuarão sendo rebeldes contra o próprio Senhor. Aonde essas palavras encontram eco? Nas palavras que foram proferidas pelos lábios daquele que criou todas as coisas. Tudo isto eles farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Essa é a condição, meus irmãos, que não pode ser perdida de vista. Eles não têm comunhão com Cristo e nem desejam tê-la. Nós temos então, meus irmãos, que resistir ao desejo ou à sugestão de evitar a tensão, de parecer aceitável, de remover as ofensas do evangelho, de adaptar de alguma forma Cristo ao espírito da nossa própria época e cultura. E você concorda e diz: é verdade, a igreja é coluna e baluarte da verdade e não pode capitular as tendências da própria cultura. Mas parece que você não concorda ou aplica exatamente isso que acabo de afirmar na perspectiva ou no âmbito particular, individual. Você parece querer ser um pouco mais aceitável. Você parece caminhar tentando esconder algumas partes que podem soar ou ser interpretadas como ofensivas por parte daqueles que caminham próximo a você. Você tenta adaptar Cristo e o Evangelho ao espírito da época. Tudo bem, a igreja não deve fazer isso, mas tudo bem se eu fizer. A igreja representa o povo do Senhor reunido para lhe prestar culto e adorar e viver a fé. A igreja jamais pode fazer isso. Mas eu falo em nome de mim mesmo. Eu respondo ao meu próprio CPF. Eu posso, afinal de contas, há situações difíceis. Há contextos difíceis e hostis. E eu preciso me movimentar assim para que eu possa garantir a minha própria sobrevivência em termos de reputação, prestígio ou algum nível de relacionamento. Por outro lado, irmãos, o oposto extremo disso é igualmente odioso aos olhos de Deus. Muitos entendem que a oposição por si só é sinônimo de verdadeira piedade deste lado de cá, sem parar para examinar e garantir se o ódio recebido é causado pela razão certa. Se o ódio recebido é causado exatamente pela oposição ao Evangelho e pela causa de Cristo. Note, irmãos, nós acusamos pessoas de nossa cultura de serem muito suscetíveis, de serem muito frágeis, porque não suportam a verdade, etc, etc, etc. Pode haver algum momento de verdade nisso. Mas nem toda antipatia contra um crente é uma antipatia que reflete a causa correta apontada pelo próprio Cristo. Nem toda antipatia que você experimenta ou poderá experimentar por parte daqueles que não professam a fé que você professa é, de fato, uma perseguição bíblica. Às vezes, até mesmo os ímpios rejeitam a arrogância, rejeitam o ar soberbo e altivo, superior, que detectam em você.
Às vezes, irmãos, os ímpios, eles simplesmente rejeitam a imprudência, a grosseria, o teor fanático e lunático que alguns parecem, então, rilhando os dentes, abraçar e praticar. Não é uma repulsa em virtude do evangelho de Cristo vivido, é uma repulsa a um coração que tem apresentado aquilo que é odioso e mal, até mesmo aos olhos dos ímpios. Cristo fala, meus irmãos, aqui, contra uma hostilidade sofrida por minha causa, é o que ele diz. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Não porque há um salvo-conduto para que você passe como um trator por cima das pessoas, indiferente a elas, de modo grosseiro, como alguém que tenta chegar e fincar a bandeira do evangelho do reino de Cristo em um tipo de área que ainda não foi conquistada ou desbravada assim. O cristão, irmãos, não deve buscar ser ofensivo, ele deve buscar ser fiel. Ao ser fiel, inevitavelmente, ele será ofensivo. Portanto, nós precisamos pesar e medir as coisas. A ofensa inevitável que Cristo aponta aqui, meus irmãos, é reflexo da cruz e não de nossa carnalidade. Então, não tomemos como certa premissa de que porque há indisposição de pessoas contra você ou contra nós, que é simplesmente uma questão baseada na fé. É uma perseguição evangélica, é uma perseguição político-eclesiástica. Não, às vezes é uma oposição ao seu próprio caráter que não foi tratado nesses pontos. Que não tem se submetido à luz do evangelho no seu aspecto transformador nestes quesitos. E por isso tem confundido buscar a ofensa como um tipo de validação que afirma algum tipo de sinalização de piedade. Não, isso é repudiado pelo Senhor. Ora, Cristo então segue dizendo aos seus discípulos, meus irmãos, que toda essa oposição, ela não será desprezada, mas um dia a conta chegará. Veja que dos versos 22 ao 25, então caminhando para o miolo que vai nos levar ao final, o que nós vemos é que Cristo garante que o mundo que o odeia e odeia o seu povo será julgado por rejeitar a Cristo. Isso ele nos garante. Note, a vinda de Cristo removeu toda desculpa que se poderia alegar. Se eu não viera, verso 22, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa de seu pecado. São estranhas as palavras de Cristo, ou pelo menos desperta algum tipo de ruído. Afinal, ele diz que se ele não tivesse vindo, e se não tivesse falado àquela geração, então eles não teriam pecado. Mas agora, uma vez que ele veio e falou todas essas coisas, eles não têm mais desculpa pelo pecado cometido. O que Cristo está dizendo aos seus discípulos aqui, meus irmãos? Parece soar, das palavras de Cristo, que ele pressupõe que essas pessoas só não são inocentes porque lidaram diretamente com ele. E que, portanto, se elas não tivessem sido expostas a uma situação onde Cristo estivesse com elas, ou que elas ouvissem as palavras e não vissem os milagres, eles seriam inocentes. Mas não é isso que Cristo está dizendo, irmãos, porque ele acaba de dizer no capítulo 15, independente de ter sido alvo de sua presença ou não, que os homens odeiam ao próprio Senhor de modo natural. Portanto, meus irmãos, Cristo não está dizendo aqui que antes de sua própria vinda os homens eram inocentes. Nós sabemos, em várias partes da Escritura é ensinado que o homem, então, é pecador, que todo homem está debaixo da condenação de Adão e que, portanto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, então, o que Cristo quer dizer aqui é outra coisa. O sentido é exatamente outro. E qual é? Cristo está falando, meus irmãos, de uma penalidade agravada a partir de uma outra penalidade. Como assim? Ora, Cristo está dizendo
o apontando para uma culpa agravada pela própria revelação dele, que foi rejeitada de maneira deliberada por aqueles homens. O homem já nasce em pecado e em rebelião contra o Senhor, mas aqueles homens específicos, eles viram a própria manifestação de Cristo encarnado, eles ouviram de sua boca, eles viram seus milagres e sinais, e ainda assim então rejeitaram a revelação trazida pelo próprio Senhor. É nesse aspecto que Cristo então diz que pecado eles não teriam. Esse pecado específico pelo qual eu os aponto não seria acreditado a eles. Ou seja, não quer dizer que eles eram inocentes ou seriam inocentes, mas quer dizer que eles não seriam culpados por rejeitar de maneira direta e concreta a revelação de Cristo entre eles. Esse é o ponto, ou seja, Cristo exalta a sua própria justiça. A ideia é, a vinda de Cristo trouxe plena luz, e aqueles homens, então, duplamente negaram a luz e desejaram continuar em trevas. Revelação clara, manifestação inequívoca do próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, Cristo aponta mais para uma ideia de culpa exposta e exacerbada do que a presunção de alguma inocência. Tanto é que ele segue dizendo exatamente a relação aqui trinitária, no caso, nesse aspecto apontado apenas para o Pai, nessa altura do texto. O que João repete em vários outros lugares: rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Verso 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Essa é mais uma das declarações cristológicas, meus irmãos, declaradas pelo próprio Senhor. Que Cristo mostra e afirma em uma sentença apenas é que ele é a revelação perfeita de Deus Pai. Cristo aponta exatamente nessa direção. Sendo assim, rejeitar o Filho é necessariamente rejeitar o Pai. Em outras palavras, não há conhecimento verdadeiro fora do Filho, fora de Cristo. À luz disso, a gente consegue então entender de um modo um pouco mais claro o que o verso 24 nos aponta aqui. Cristo vai dizer que as obras realizadas por ele tornaram a incredulidade daquela geração ainda mais culpável. Ele torna então a mesma relação. Se não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Mais uma vez, irmãos, agora Cristo afirmando nas palavras do próprio João que as registra. E o problema dos judeus e, por conseguinte, de qualquer outro ser humano caído não é falta de evidência. E Cristo aponta então para o coração da questão. Isso revela a profunda malignidade e depravação humana. O coração não rejeita a Cristo por falta de luz. O coração rejeita a Cristo por amor às trevas. Os homens detêm a verdade pela justiça, ou pervertem estas coisas e negam o Criador, preferindo seguir após as próprias criaturas. É isso que Cristo aponta aqui, meus irmãos. Portanto, fazendo eco ao verso de número 22, a ideia não é que eles seriam inocentes ou não seriam pecadores, mas a ideia aqui é judicial, ou seja, Cristo baixa a sentença. Cristo está falando aqui em termos de condenação diante da luz recebida por eles. No cerne, irmãos, o argumento é basicamente: se eu não tivesse vindo e trazido, então, a própria revelação perfeita e plena do Pai, eles não seriam culpados deste pecado em particular, ou seja, da rejeição consciente à luz que foi manifestada a eles.
Essas são as palavras de Cristo dentro do seu próprio contexto. Mas por que qualquer tipo de esforço nosso ou eclesiástico de suavizar a indisposição ou hostilidade do mundo caído contra o Senhor e o seu povo são natimortas? Porque o próprio Cristo nos mostra que isso acontece para que a própria Escritura se cumpra. Veja o verso 25, irmãos. O ódio do mundo cumpre as sagradas Escrituras. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Cristo aqui evoca os salmos. Nos mostrando, então, a beleza de toda a arquitetura da Escritura. É para ele que esses salmos apontavam. Ele é de fato aquele que foi odiado sem motivo pelos seus e por todo homem caído. Isso nos mostra, irmãos, que no âmago do coração caído do ser humano, o que nós encontramos é que este homem caído, ele não simplesmente odeia o pecado dos outros, ou odeia o pecado de uma forma genérica, irmãos. O homem caído odeia a santidade e a luz quando ele os confronta, ou quando ele é confrontado por elas. Odiaram-me sem motivo. O Deus santo e absolutamente puro, completamente santo, no meio de uma geração perversa e de homens caídos, simplesmente por estar entre eles, já aponta de um modo magnífico e profundo para o erro dos homens. Por isso ele é odiado. Eu não fiz necessariamente nada contra eles, mas ainda assim a minha pessoa é objeto do ódio profundo deles. A pecaminosidade deles é confrontada, trazida à tona. Interessante, irmãos, que o Senhor usa a Escritura nos mostrando as relações que parecem não ser muito bem enxergadas por nós entre textos e textos. E o que nós temos aqui é Cristo, então, nos mostrando que a sua própria palavra é cumprida a partir disso. E que deve fazer com que a nossa atenção seja chamada aqui. O ponto básico é: quanto maior a luz recebida, maior responsabilidade diante de Deus. Quanto mais alguém foi exposto às benesses e à riqueza do Evangelho, da vida com o povo de Deus, aos benefícios, ainda que externos, do pacto da graça, quanto mais luz, maior responsabilidade diante do Senhor. O texto, irmãos, nos mostra o cuidado com uma advertência solene ao esfriamento ou ao endurecimento espiritual. A pessoa se convive por anos, tendo contato com boa exposição, com boa pregação, com o ensino fiel das Escrituras, com o culto, com a própria ideia de comunhão e a graça que a gente percebe em meio a tudo isso, de maneira abundante e profusa. Mas ainda assim, se mostram endurecidos e alheios à fé. Isso porque, irmãos, a mera exposição à verdade não salva automaticamente. Sem arrependimento, não há de fato um fruto digno que aponte com solidez para uma transformação no coração. Isso diz respeito completamente a você sentado conscienciosamente ouvindo as Sagradas Escrituras. Em que aspecto? Ouvir o Evangelho
ouvir a Escritura exposta repetidamente, sem arrependimento, é algo perigosíssimo. Eu não me refiro a simplesmente arrependimento para a vida, ou seja, salvação ou questões que têm a ver com a própria regeneração do pecador. Eu me refiro a qualquer aspecto em que a palavra, de modo corretivo, nos aponta a verdade e o caminho pelo qual devemos seguir. Ouvir o Evangelho, ouvir as Escrituras sem arrependimento é algo perigosíssimo. O efeito do endurecimento e do entorpecimento são fomentados ao invés de frutos coerentes com a mão do Senhor que nos abençoa a partir disso. O Senhor então encerra, meus irmãos, as suas palavras, quando, nos últimos 2 versos, 26 e 27, nos mostra então que o Espírito testemunhará exatamente acerca de Cristo através da igreja. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Isso nos ajuda, irmãos, a perceber, em primeiro lugar, o nosso próprio lugar enquanto pessoas necessitadas da graça de Deus. Afinal de contas, o testemunho da igreja é tido aqui por Cristo, de modo declarado, como algo que independe da nossa força. Quando, porém, vier o Consolador, vocês assim farão, ou isso acontecerá. No mundo em que nós somos sugeridos a reorganizar as coisas e a dependendo da nossa própria maneira engenhosa de assim fazê-lo, nós teremos respostas ou resultados maravilhosos em termos de igreja e vida de igreja. Cristo nos desencoraja veementemente a isso. O testemunho que nós damos e a vida de piedade nesse aspecto depende do Senhor a nos fortalecer e não de nós mesmos. Veja como Cristo encerra aqui, meus irmãos, de modo terno e consolador. Eles têm ouvido palavras difíceis num momento de iminente perigo que culminará na crucificação do próprio Senhor. Cristo agora, então, os encoraja diante dessas palavras. Se eles ouviram tudo que tinham ouvido até aqui, a resposta ou a pergunta que surge é: ok, como é que nós suportaremos tudo isso? Como é que a igreja resplandecerá à boa mão do Senhor? Como o povo de Deus resistirá diante de tanta oposição, ódio e hostilidade? Como o evangelho prosperará? Como nós suportaremos isso? A resposta de Cristo é: o Consolador virá. Ele não diz: bom, reúnam-se, sentem-se, planejem e apresentem a mim. Ou, de alguma forma, façam um esforço para elaborar os melhores planos de ação e então busquem fazer a roda continuar a girar. Ele diz: depende de mim. A igreja suportará isso porque eu sou o sustentáculo dela e não vocês. Cristo não deixará os seus discípulos sozinhos diante do mundo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, esse dará testemunho de mim. Essa é a missão da igreja, irmãos. Ela tem a ver com proclamação e adoração ao Senhor. Por isso, Deus nos garante que é por meio de suas próprias mãos que essas coisas prosperarão entre nós. Nos mostrando, então, agora a ideia trinitária de modo direto e concreto. Veja, quando este Consolador vier, que eu os enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Essa verdade gloriosa aponta para o fato, irmãos, que a igreja é sustentada pela maravilhosa ação da Trindade. Se é assim, o nosso testemunho não é simplesmente um empreendimento eclesiástico ou pessoal.
são consequências dos frutos da própria ação da Trindade no meio do povo de Deus. Eu enviarei da parte do Pai, eu darei a vocês. E o que ele fará? Veja, o Espírito então testemunha acerca de Cristo. Esse dará testemunho de mim. Cristo consola os seus discípulos, irmãos, mostrando que toda a missão empreendida pela igreja é igualmente sustentada pela ação da própria Trindade. Essa é uma das declarações mais solenes aplicadas ou atribuídas ao próprio Espírito, meus irmãos. Ele age soberanamente e a igreja fielmente responde à ação soberana do Espírito. Ora, se o Espírito testemunhará do próprio Cristo, ele não vem para exaltar homens, ele não vem para produzir espetáculo, ele não vem para fazer grandes produções ou coisas do tipo, ou chamar a atenção. O seu compromisso central é glorificar e testemunhar acerca do Deus Filho em nosso meio. Qual é a consequência direta disso? Isso se faz sentir no meio da igreja. Por isso o texto termina: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A igreja testemunha unida ao Santo Espírito de Deus, consolada, sustentada e municiada por Ele. Note que o também, irmãos, faz toda a diferença e nos mostra a majestade da graça de Deus que nos chama a apontar para o próprio Criador. Veja, vocês também vão testemunhar. O Espírito então testemunha, os discípulos testemunham juntamente com os discípulos. Ele, de modo soberano, age. O seu povo, de modo submisso e fiel, seguem a partir da sua própria ação ou comando. Cristo aqui se reporta de maneira direta aos seus ouvintes originais, a saber, ao seu próprio colegiado apostólico. Vós também testemunhareis. Quem são esses irmãos? De maneira direta que, obviamente no contexto, se tratam dos próprios apóstolos. Eles são as testemunhas, ou foram as testemunhas oculares. Eles, de fato, caminharam com Cristo e, portanto, preenchem os requisitos estabelecidos pelo próprio Senhor para o apostolado. Como alguém já falou um dia, um apóstolo bom hoje é um apóstolo morto. O ponto é que o Senhor nos mostra que aqueles homens darão continuidade aos ensinos da própria verdade, aos ensinos da própria Escritura, do próprio Senhor. Cristo aqui os comissiona para isso. Vocês também agirão como testemunhas. Isso fundamenta toda a autoridade apostólica do Novo Testamento, meus irmãos. Em outras palavras, Paulo, Pedro e qualquer outro apóstolo não falariam em nome de si mesmos, eles não ensinariam com base em suas próprias opiniões religiosas, mas eles veiculariam o testemunho autorizado do próprio Senhor e de seu Evangelho, confirmado pelo Santo Espírito de Deus. Tudo isso para dizer, então, que naturalmente o caminho a ser trilhado pelo povo de Deus, tão distante dos apóstolos de sua época, é exatamente o mesmo. Afinal, nós temos a própria Escritura, afirmada a partir do trabalho e da condução do próprio Espírito que nos é dado. Porque Cristo fez o que fez e aqui disse isso aos seus. Nós, guiados pela própria palavra do Senhor, continuamos a testemunhar da Escritura, não como apóstolos, mas como fiéis testemunhas alcançadas por um Deus misericordioso que salva. Assim termina, irmãos, Cristo em sua fala no capítulo 15. Você lembra como começou? Ou pelo menos como essa última parte inicia a descrição de uma realidade apontada por Cristo que pressupõe um mundo hostil contra o Senhor e contra o seu povo. Como é que a coisa termina? Vejam, irmãos, as palavras de Cristo apontam para a esperança em meio a um mundo hostil
numa realidade cercada por inimigos a cada esquina. Cristo nos aponta para a esperança. Afinal, o texto não termina no ódio mundano consumindo ou afetando a igreja, irmãos. O texto termina aqui no próprio testemunho contínuo do Espírito, suprindo a igreja, guardando a igreja, conduzindo a igreja. Veja, o evangelho continuará avançando, não porque nós somos muito eficientes no que fazemos. O evangelho continuará avançando porque Cristo reina, porque Cristo governa, porque o Senhor está à destra do Pai, assentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduzindo o seu povo. Essa é a razão pela qual nós prosseguimos. O reino avança, o evangelho avança, porque Cristo reina, porque o Espírito de Deus continua salvando pecadores, porque a Trindade está envolvida em tudo isso. Esses homens, então, saem encorajados para a prova de fogo que acontecerá logo em algumas horas. Eles verão, então, o clímax, o ápice da hostilidade de um mundo maligno contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas apesar de suas próprias fraquezas e limitações, eles vencerão. É verdade, haverá quem negue a Cristo 3 vezes, outros tantos que fugirão. O mundo continua hostil, fora das portas do cenáculo e odiando a verdade, mas o ponto que traz segurança ao coração desses homens, estabelecido pelo próprio Cristo, é que o mundo pode odiar a verdade com todas as suas forças, mas ele não pode impedir o testemunho de Cristo e o seu avanço. O mundo pode criar obstáculos, o mundo pode se opor à verdade, mas o mundo não pode deter Cristo e o seu reino. Você consegue descansar nessas coisas? Ou na sua cruzada de fé e piedade, você deve ser o redentor de todo o universo. Você consegue pisar um pouco mais no freio? Ou na sua percepção prática, o Senhor depende de você, de sua proficiência e de sua performance para salvar o dia? Você consegue descansar na força do Rei soberano? É para cá que o Senhor nos conduz, meus irmãos, e que nós então descansemos sem expectativas falsas ou irreais. Nós que pertencemos a Cristo devemos viver até o último dia entre as trincheiras ou em campo aberto de combate, esperando nada mais do que a oposição daqueles que odeiam ao nosso Senhor, a quem tanto amamos, enquanto continuamos a perseverar no testemunho das coisas de Deus, sustentados pelo Espírito. No meio, então, da batalha contra a verdade, da oposição contra o Rei dos Reis, o povo do Senhor é conduzido e comissionado a continuar a marchar, travando uma guerra que já foi vencida pelo Rei da Glória. Se assim aprover ao Senhor, mais um dia começará amanhã, e com ele mais um ciclo, mais uma oportunidade de experimentar a oposição do mundo, enquanto nós continuamos a testemunhar, perseverantes, sustentados dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar, meus irmãos.